E agora convido o doutor Carlos Arthur Costa Moraes, médico oncologista e hematologista pediátrico pelo Hospital Infantil Albert Sabin, mestre em saúde da criança e do adolescente, para falar sobre adenomegalias, abordagem racional. Seja bem-vindo, doutor Arthur. Boa tarde, meu nome é Arthur Moraes, sou médico oncologista do Hospital Infantil Albert Sabin. É com grande satisfação que hoje nós vamos discutir esse tema tão importante diante do diagnóstico precoce do câncer infantil. Primeiro, eu queria agradecer a participação, mais uma vez, parabenizar na pessoa da doutora Sandra Emília a idealização dessa jornada, que tem um grande alcance, não só para os médicos da atenção primária, para os profissionais, os demais profissionais da área de saúde, os profissionais da pediatria que atendem consultório, emergência, e das próximas minutos nós vamos discutir sobre esse tema de grande importância. Bom, primeiro, para falar de adenomegalias, a gente precisa falar de alguns conceitos, tá? Muitas vezes nós recebemos um paciente com um caroço, com um nódulo, principalmente em região cervical, quando a gente fala da infância, e a gente precisa definir alguns conceitos. Então, o que é uma adenomegalia? Adenomegalia é um termo usado quando a gente tem aumento de um gânglio, ou um aumento do número dos gânglios, ou aumento de outras características desse gânglio. Então, a literatura ela é bem diversa em relação a esses conceitos. E a gente pode também chamar de linfadenopatia. Ao contrário, já a adenite é quando a gente tem um gânglio ou uma cadeia ganglionar com sinais inflamatórios. Isso já sugere alguns diagnósticos, como a gente vai ver nos próximos slides. A primeira questão que temos que discutir é, será que linfonodos palpáveis, eles são patológicos? Então, na prática clínica, a gente vê que é muito comum, ao examinar uma criança, observar alguns nódulos, principalmente, como eu falei, em regiões cervicais, que, embora a criança não tenha nada, dá aquela angústia. Será que eu preciso investigar ou não? E a gente tem trabalhos diversos mostrando que, mesmo em crianças sem sintomas nenhum, é comum palpar esses gânglios, e a gente precisa, como pediatra, como médico da atenção primária, já que é uma queixa muito comum, aprender a como investigar, ou se realmente há necessidade de investigar. Então, aí está citando alguns trabalhos que eles mostram que esses gânglios são comuns em crianças que, inclusive, não têm nenhum sintoma. Então, é uma condição benigna, na maioria dos casos, às vezes nem precisa de uma intervenção terapêutica. Na minoria dos casos, a gente vai ter uma patologia grave, incluindo a neoplasia, e esse é o motivo principal dessa aula, ou outras doenças graves que precisam de uma definição urgente, e sempre está relacionado a uma alta taxa de ansiedade, não só do familiar, mas também do próprio profissional de saúde. Às vezes a gente está lá na ponta, na porta, e a gente não tem ferramentas que pode dar um diagnóstico preciso ou rápido, e isso angustia muito. Então, o objetivo dessa discussão é, primeiro, tentar distinguir quais são aqueles linfonodos que eu devo realmente me preocupar. Então, essa aula a gente vai tentar discutir rapidamente, e a seguir no colóquio a gente pode discutir mais, tá, sobre esse assunto. E tentar desenvolver essa abordagem racional para realmente qual é o gânglio suspeito de uma patologia séria, uma neoplasia, que eu devo investigar. Então, a primeira coisa, a gente vai voltar lá para o nosso desenvolvimento linfóide. A criança, principalmente entre os 2 e 6 anos, tem uma proliferação linfóide importante. Isso a gente vai ver principalmente, ou traduzido no hemograma, onde a gente vai ver que os linfócitos são as células mais comuns ou mais prevalentes da série branca. E isso vai estar representado também por um aumento uma maior incidência de linfonodos palpáveis, ou seja, a criança ela reage mais reativamente a uma infecção viral, por exemplo. Então, são estruturas bem dinâmicas que, depois de um estímulo, eles aumentam de tamanho e depois voltam a reduzir e evoluir naturalmente. Essa é a estrutura de um linfonodo, para a gente observar. Aqui pela seta vocês estão vendo que ele é uma estrutura bem delimitada, onde tem um hilo, tem um halo central, e aqui ele funciona como um filtro, e aqui vai ser apresentado antígenos para o sistema imune.
Sobre a etiologia, que é isso que nos angustia principalmente, é definir quais são as principais etiologias ou as etiologias mais comuns relacionadas à adenopatia na infância. A gente vê, essa é uma revisão sistemática bem interessante, que ele pegou vários trabalhos, mais de 100 trabalhos, e ele conseguiu definir 8 com os critérios que poderiam entrar nessa revisão sistemática, e a gente pode observar aqui que foram de países bem diferentes economicamente, e a gente pode ter uma noção diversificada dessas etiologias. Nesses trabalhos, eles observaram que em torno de 1.822 pacientes, por exemplo, correspondendo a quase 70%, não chegaram a um diagnóstico específico imediatamente. E, a seguir, a gente tem uma série de outras etiologias, sendo, é claro, as doenças infecciosas as mais comuns. Mas a gente não pode esquecer que as neoplasias estão aqui presentes em uma porcentagem considerável nesse trabalho. A gente viu que alguns desses centros que entraram no estudo, é claro que são centros terciários, onde a maioria das neoplasias são encaminhadas, mas a gente vai ver que é bem diversificado o quadro de etiologias possíveis. Daqueles pacientes com neoplasia, ou seja, dos 126 pacientes diagnosticados nessa série, ele viu que numa primeira abordagem, foi mais fácil diagnosticar os linfomas, tá? Em torno de quase 50% dos casos. Quase 50%, 46% não foi possível porque ainda não tinha sido realizados os demais exames. Mas a gente vê que tem outras possibilidades de diagnóstico, não são só os linfomas, as leucemias, tem outras neoplasias da infância que podem ser responsáveis por linfonodos que mereceram uma investigação, como a esteocitose, o neuroblastoma e também outros tumores sólidos. Aqueles 1.822 pacientes que ficaram como uma causa indeterminada, eles prosseguiram a investigação e a maioria deles ficou como uma doença infecciosa não específica. Isso vai acontecer na nossa prática diária. A maioria das infecções virais benignas e autolimitadas pode dar ou ser responsável por uma adenopatia reativa. Mas existem outras causas mais raras que a gente também vai citar mais para frente. Então, no nosso diagnóstico, a gente precisa construir uma anamnese bem feita, principalmente para aqueles pacientes que têm uma história mais florida ou que a gente suspeita de uma doença mais séria. Não podemos abrir mão de um exame físico bem feito e, por fim, definir se nós vamos precisar ou não de realizar exames complementares adicionais. Então, a chave diagnóstica começa com a anamnese. Eu vou, na minha anamnese, tentar explorar o máximo de sintomas e sinais que o meu paciente tem, ver se é uma manifestação clínica isolada ou se está, na verdade, diante de um quadro bem florido de sinais e sintomas que vão até ajudar a gente a definir em que caminho diagnóstico seguir. Então, fazendo o nosso exame físico junto com a história, a gente vai ver se trata de uma adenopatia localizada ou se, na verdade, esse paciente tem gânglios palpáveis em várias cadeias, como a gente vai definir a adenopatia generalizada. Por fim, na história e no exame físico, eu vou atrás de sinais de alarme que vão indicar um nível de investigação imediato, né? Um nível de investigação que eu estou suspeitando de uma doença grave e eu preciso definir rápido o que o meu paciente tem. E outras vezes, apenas a evolução já vai nos falar várias coisas. Então, na própria história, ou depois que eu completo a história e marco um retorno para o meu paciente se ele não tem sinais de alarme, a própria evolução vai me dizer muita coisa sobre esse gânglio. Então, na anamnese, todas as características são importantes, incluindo idade, quanto tempo esse gânglio é palpável, foi notado, como foi a evolução, se ele já aumentou, diminuiu, ou se ele está progredindo a cada semana ou a cada dia, quaisquer sinais e sintomas associados é importante, como a febre, o padrão da febre, se aconteceu ou se apresenta algum rash, um exantema, descrever esse exantema, se tem infecções de pele, de orofaringe ou qualquer outro sinal ou sintoma que lembre uma infecção, se o meu paciente apresentou perda ponderal, principalmente se essa perda ponderal é mais de 10% do peso ideal ou normal da criança, e qualquer outros sintomas associados é importante para a gente chegar no diagnóstico. E a epidemiologia também fala muito, então na anamnese temos que explorar tudo, todo o ambiente ou a história pregressa desse paciente. Então, história de viagens, de contato com animais, o status de imunização, o uso de soros,
Em adolescentes, é claro, já podemos pesquisar e devemos pesquisar sobre a vida sexual. O paciente possui comorbidades, quais são? Uma história familiar, medicações, existe uma lista de medicações que por si só pode influenciar ou ser responsáveis por adenopatia, por um estímulo. E no exame físico, uma das coisas que mais chama atenção e que o pediatra ou o médico da atenção primária tem que se deparar é sobre o estado geral daquela criança. É um dos fatores que vai fazer a gente pensar em como começar a investigar essa criança. Então, se eu tenho uma paciente com queda do estado geral, por exemplo, eu já preciso começar a investigar porque eu posso estar diante de uma doença mais grave. E aí, no meu exame físico, eu vou atrás de outros sinais e sintomas de doenças sistêmicas também. Tem palidez, manifestações hemorrágicas, icterícia, artrite, alterações de fâneros, dismorfismos, que fazem lembrar de alguma síndrome que pode estar associada à adenopatia. Não posso deixar de fazer um exame cardiopulmonar e, principalmente, um exame abdominal, onde eu vou atrás de visceromegalias, que pode somar a história de adenopatia. E, claro, eu preciso descrever bem as características desse linfonodo, seja eles a posição, a sua localização, quantos linfonodos eu consigo palpar, o seu tamanho, nós vamos ver cada detalhe especificamente a seguir, se eles têm mobilidade, se é um gânglio bem sensível, doloroso, se é um gânglio que tem outros sinais inflamatórios como eritema, como é a consistência desse gânglio, é um gânglio que está fistulizando. E aí eu vou procurar também quais são os sítios de drenagens desse gânglio. E aí eu vou examinar a pele, procurar lesões, erupções que pode estar responsável por essa adenopatia. Nos próximos slides, a gente só vai mostrar rapidamente para a gente observar quais são os sítios principais de drenagem. A gente vê que a maioria das adenopatias encaminhadas para investigação, elas têm localização cervical. Então, a gente vai ver que o couro cabeludo, regiões de qualquer área da cabeça e pescoço vão drenar para essas regiões e a gente especificamente vai atrás de lesões nessas áreas. Do membro superior, né? Então, a cadeia epitroclear sempre chama atenção, e principalmente supraclavicular. A gente tem que investigar imediatamente um gânglio que é altamente suspeito de uma neoplasia ou de outra doença mais séria. E do membro inferior, né? Então, a gente tem os gânglios da região inguinal que drenam todo o membro inferior. Em relação ao tamanho, quais são as características que me fazem chamar a atenção ou que eu devo começar a explorar? Então, qual é o tamanho a partir de qual eu devo começar a me preocupar? Então, linfonodos cervicais e axilares, quando são maiores do que 1 centímetro, inguinais acima de 1,5, linfonodos que são geralmente menores, como epitroqueares e poplíteos, quando são maiores do que 0,5 centímetro, e, geralmente, em outras localizações periféricas, quando é maior do que 1 centímetro, como também na região cervical. Agora, gânglios palpáveis em região supraclavicular sempre devem ser investigados imediatamente. A gente sempre considera um gânglio patológico. E no primeiro mês de vida, porque pode estar associado às torches ou a outras patologias, a gente sempre deve investigar também um recém-nascido com gânglios palpáveis. Em relação à localização, a gente chama de localizada quando há um envolvimento de linfonodos de regiões bem contíguas, pode até ser de 2 cadeias, mas elas são contíguas, e generalizada quando eu tenho mais de 2 cadeias não contíguas, aí eu posso estar diante de uma doença sistêmica, e geralmente esses pacientes têm uma história ou anamnese que já me deu várias pistas sobre isso. Em relação à evolução, um gânglio ele pode ter ser uma adenopatia aguda quando dura menos de 2 semanas, ele pode ser subaguda quando persiste de 2 a 6 semanas, e quando dura mais de 6 semanas a gente chama de uma adenopatia crônica. Então, mesmo uma adenopatia crônica pode estar por trás uma doença mais séria, grave ou uma neoplasia, e esses gânglios também merecem atenção. Os gânglios, as doenças mais graves, principalmente neoplasias, elas têm um comportamento
em que o seu crescimento geralmente é progressivo. Então, dia após dia, semana após semana, a gente vê um gânglio maior. Então, isso sempre é bom observar na anamnese e examinar, principalmente se aquele seu paciente que está voltando para uma consulta de retorno para reavaliação. Por outro lado, aqueles gânglios que persistem com o mesmo tamanho, mês após mês, e não aumenta de tamanho, existe uma baixa probabilidade de ser uma doença séria ou grave, né? Um baixo risco de uma doença séria. Outros padrões são importantes em relação à consistência e mobilidade, como, por exemplo, a microadenopatia, que é muito comum nas infecções virais benignas, autolimitadas, onde a gente vai palpar gânglios bem pequenos, mas localizados em várias cadeias. Isso é muito comum com os quadros virais. Por outro lado, quais são aqueles que têm alto risco de uma doença séria ou de uma neoplasia? É aquele gânglio indolor, endurecido, com bordes bem irregulares, pouco móveis à tentativa de mobilização. Então, esse é um gânglio que eu mereço investigar imediatamente. E eu vou atrás também de sinais inflamatórios. E o que é que está por trás disso? Né? Uma necrose, uma inflamação, uma infecção. Então, isso também chama atenção na minha anamnese e exame físico. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho outras causas também para massas ou tumores cervicais. Condições benignas e malignas, malformações, cistos, malformações vasculares. Então, eu preciso, às vezes, de um exame ou de exames complementares para chegar a esse diagnóstico. Adenopatias intracavitárias já nos assusta mais. Então, eu preciso avaliar a história detalhada desse paciente. Então, neoplasias intracavitárias, geralmente quando elas são maiores do que 3 centímetros, eu tenho um risco maior de ter uma neoplasia por trás disso. Inclusive, naqueles tumores em que na infância formam conglomerados mais do que 6 centímetros, a gente chama de bulk e merece uma investigação imediata e a suspeita forte de uma leucemia ou uma doença linfoproliferativa é a principal opção. Para esses pacientes, a gente precisa ter o máximo de cuidado, porque existem alguns riscos na investigação. Esses pacientes têm dificuldade de manejar a via aérea, então a gente tem que ter todo o cuidado na realização de exames com sedação. E como é que eu devo começar a investigação laboratorial do meu paciente? Então, se na minha história, no meu exame físico, eu vi algum sinal ou sintoma que mereça passar para esse nível, eu vou pedir um hemograma, uma bioquímica, incluindo uma desidrogenase lática, que é um marcador importante de tumor celular, ou seja, aquelas células que entram em necrose, que têm alto crescimento, ele geralmente tem um LDH mais alto, acompanhado também de alterações como, por exemplo, do ácido úrico. Então, a gente sempre deve incluir nesses pacientes suspeitos. Se eu suspeito de uma infecção, de uma inflamação crônica, de uma doença reumatológica, eu devo incluir o VHS-PCR. Na infecção, sempre ir atrás do agente, então, a hemocultura ou a cultura de um sítio de uma lesão em secreção, por exemplo. No nosso meio, nunca esquecer da tuberculose, então, fazer todo o diagnóstico da tuberculose inclui o teste tuberculínico, o PPD, e, é claro, as sorologias, principalmente em algumas adenopatias que são persistentes ou crônicas, incluir o CMV, EBV, toxoplasma, sou suspeito da doença da arranhadura de gato, a Bartonella. E naqueles pacientes com um quadro bem agudo, definir ou não se eu, de orofaringe, se eu preciso fazer um exudato, pesquisa do exudato. E, às vezes, é necessário também incluir exames de imagem. Então, a gente tem várias opções entre o raio-x, naqueles pacientes que têm sintomas respiratórios, devem ser incluídos, o ultrassom, que nós vamos já comentar pelas suas particularidades, e naquelas doenças cavitárias, intracavitárias, e uma suspeita de neoplasia, a tomografia e a ressonância vão dar muitos detalhes sobre a localização desses gânglios e a sua relação com outros órgãos. Em relação ao ultrassom, é um exame que merece um slide à parte, uma parte sobre os detalhes que ele pode fornecer, as informações que ele pode fornecer para a gente, porque é um exame não invasivo, bem mais acessível, não envolve radiação e, dependendo do examinador, é claro, a gente vai ter uma alta sensibilidade, uma alta capacidade de detectar casos com linfonodos suspeitos, ou um abscesso, ou uma malformação vascular. Então, o ultrassonografista ele pode descrever o número, o tamanho dos gânglios, a forma, a borda, a ecogenicidade, se ele perdeu ou não a sua arquitetura, isso é um sinal muito importante, o seu padrão vascular.
Isso é muito importante. Esse é um quadro que mostra vários desses características que o ultrassonografista pode nos dizer com o exame, tá? E, inclusive, eu recomendo a leitura dessa recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que esse quadrinho faz parte dessa recomendação. A punção. A punção é um exame citológico, a punção aspirativa do linfonodo, minimamente invasivo, mas envolve agulha, então a gente tem ou reserva algum medo em crianças pequenas de realizar, requer sedação de toda forma, mas existe, quando a gente suspeita de neoplasias, a gente fica com o pé um pouco atrás, porque para a gente me interessa muito falar sobre a arquitetura desse gânglio, e não só ver as características citológicas. Então, é um exame que não entraria numa primeira linha de avaliação da maioria dos pacientes, inclusive suspeitos de neoplasia. A biópsia do linfonodo, por outro lado, se bem indicada, já fornece várias informações. Sempre deve ser relacionado, ou deve ser realizado por um cirurgião experiente, um cirurgião pediátrico, na maioria das vezes, deve ser excisional, ou seja, deve ser retirado toda a arquitetura do linfonodo para que o patologista não cometa enganos no seu diagnóstico. E outro detalhe é que se há citopenias ou se há uma anemia, uma leucopenia, uma plaquetopenia, sugere-se primeiro fazer um mielograma antes da biópsia do linfonodo. E quais são aqueles sinais de alarme que eu devo investigar, né, ou que eu devo indicar imediatamente uma biópsia de linfonodo? Primeiro, uma queda de estado geral, uma febre prolongada sem explicação, perda ponderal, são sintomas sistêmicos. Geralmente, eu vou estar diante de uma criança com uma doença grave, mereço investigar imediatamente, e muitas vezes é o gânglio que vai me dar essa resposta, tá? E aquelas características do próprio gânglio. É um gânglio de consistência dura, aderente, um gânglio de um tamanho que está maior do que 2 centímetros e com crescimento progressivo, supraclavicular, e esses são os sinais de alarme que eu devo ter em mente para poder indicar uma biópsia de linfonodo. Nós vamos finalizar essa aula citando alguns casos para tentar fixar um pouco essas informações que nós passamos agora. Então, nesse caso 1, por exemplo, nós temos um paciente de 2 anos que foi encaminhado por apresentar um nódulo no pescoço. Ela foi notada pelos pais. A criança era sintomática, não tinha nenhum outro sintoma. Era um gânglio de 2 centímetros, ou seja, um gânglio que, pelo tamanho, já mereceria um pouco de atenção. Era cervical alto, era móvel, fibroelástico e indolor. Não tinha outra característica patológica. E pela minha história clínica, eu observei que ele teve um episódio de IVAS há uma semana atrás. Como é que eu devo proceder? É uma criança com bom estado geral, uma adenomegalia localizada, um gânglio sem outros sinais de alerta, não tinha alterações no exame físico e exames laboratórios iniciais normais. Então, como é que eu devo proceder com esse paciente? É um possível linfonodo reacional. Então, eu posso só acompanhar. Então, é muito interessante para esse caso a gente marcar um retorno, já que tem um baixo grau de suspeição para uma doença neoplásica ou outra doença grave, e pedir um retorno em 1 ou 2 semanas para palpar novamente esse gânglio. Geralmente, esse gânglio vai evoluir em torno de 2 semanas. Outra recomendação é que a gente não deve fazer corticoide, ou evitar fazer ao máximo corticoide em qualquer adenopatia que eu não tenha um diagnóstico bem firmado. Nesse segundo caso, a gente está diante de uma criança de 1 ano, com caroço no pescoço, mas apresentava febre, queda do estado geral nos últimos 2 dias, era um gânglio também de 2 centímetros, praticamente na mesma localização do nosso primeiro caso, móvel, mas aqui ele já era doloroso e tinha um pouco de hiperemia. Então, como proceder diante desse quadro com febre, um gânglio com sinais flossísticos, ou seja, uma adenite, e é localizado? Tá? Então, aqui eu tenho possivelmente um quadro de linfadenite bacteriana. O que é que eu devo fazer? Posso fazer uma investigação inicial para uma doença infecciosa, com hemograma, PCR. Eu posso realizar um ultrassom, que vai dar as características desse gânglio e vai me dizer se está abscedado ou não. Pode ser necessário intervenção cirúrgica em alguns casos. Devo cobrir com antibiótico terapia e
eu vou observar na minha avaliação se eu preciso ou não de uma abordagem cirúrgica, tá? Ele também deve regredir em torno de 10 a 15 dias normalmente. E, do mesmo jeito, não fazer corticoide para uma adenopatia. O terceiro caso já é um pouco diferente, é um paciente de 10 anos, a queixa era um caroço que foi aumentando progressivamente nas últimas 3 semanas. Na primeira semana, os pais relataram que ele era móvel, era 2 centímetros, era cervical baixo, e nessa primeira avaliação, ele tinha um hemograma normal e um VHS de 30. Então, numa terceira semana na reavaliação, esse gânglio já mudou de característica, era pouco móvel, era endurecida, já estava um pouco maior, e embora o hemograma fosse normal, ele tem um LDH aumentado. Então, o que é que fazer para esse paciente que ou se apresentou inicialmente, ou se nas minhas consultas de retorno voltou a apresentar o sinal de alarme, né? Então, observar que a não regressão ou o aumento progressivo é um sinal de alarme, tá? Então, nesse caso, eu preciso prosseguir uma investigação, que é o lembrete. Então, preciso investigar e, na maioria das vezes, eu vou indicar a biópsia do linfonodo se eu tinha sinais de alarme. Lembrando que eu vou indicar o mielograma se eu tinha uma citopenia antes de fazer a biópsia. E, do mesmo modo, eu não devo fazer corticoide. Bem, é uma aula bem curta, mas um tema bem interessante. Eu tenho certeza que várias questões vão ser levantadas no nosso colóquio mais à frente. Então, eu queria agradecer novamente a organização da jornada e creio que a gente ainda vai ter uma ampla discussão. Obrigado.